Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, pessoal? Esperar o pessoal entrar. Obrigada pela presença de vocês. Oi, Mirella, tudo bom? Janete, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma live a respeito de um tema muito interessante, né? Assim, é muito comum e ao mesmo tempo um tema que chama a atenção de muita gente, que é a dor de cabeça, né? A cefaleia, a enxaqueca. Olá, Bidi, minha amiga querida, Pardal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Eu queria que vocês fossem mandando as perguntas. Eu já anotei aqui algumas perguntas. Eu mandei aquela figurinha, né, no meu stories e aí com isso eu já tenho algumas perguntas para fazer, para responder para vocês, tá? Mas conforme vocês forem lembrando das coisas aí, das dúvidas, né? Porque dor de cabeça é assim, ou você tem ou você convive com alguém que tem, né? É super comum, é uma doença extremamente prevalente. E no consultório de neurologia é um dos diagnósticos mais frequentes, né? Vamos dizer aí que de 3 pacientes que eu atenda, um tem dor de cabeça, um tem cefaleia, né? E já falando sobre isso, pessoal, eu queria fazer um alerta aqui que a maioria das pessoas tem um conceito de dor de cabeça, entre aspas, normal, né? Então as pessoas falam assim, como que funciona aí a rotina do consultório? Olha, eu tenho uma dor de cabeça que tá diferente da minha dor de cabeça normal, né? E aí eu sempre falo, mas gente, o que é normal, né? Porque não é normal ter dor. E quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo isso muito frequentemente, né? Você não deve acostumar a ter dor, não deve acostumar a conviver com a dor. Quer dizer, se você tem dor de cabeça, se tem algo te incomodando no corpo, você tem que procurar tratamento, você tem que procurar ajuda, e existem caminhos, né, a se trilhar, muito mais do que conviver com a dor, enfim. Então, vamos falar de alguns conceitos aqui, tá? Oi, pessoal que tá entrando, vamos lá. Primeira coisa, qual é a diferença, né, entre dor de cabeça, que é a cefaleia, é sinônimo, tá, pessoal? Dor de cabeça é sinônimo de cefaleia, tá? E enxaqueca, outros tipos de dor. Então, vamos lá. A cefaleia, né, a dor de cabeça, é o nome de um sintoma, mas também é o nome de uma doença, tá? Então, a dor de cabeça, ela pode estar dentro de um contexto de outra doença. Por exemplo, se eu tiver uma meningite, eu vou ter dor de cabeça dentro desse quadro de meningite. Se eu tiver, por exemplo, uma trombose venosa cerebral, que é uma doença neurológica grave, eu vou ter uma cefaleia dentro de um contexto de trombose venosa cerebral. Se eu tiver uma ruptura de aneurisma, por exemplo, eu vou ter uma dor de cabeça dentro desse contexto. Porém, então, a cefaleia, ela pode ser um sintoma dentro de uma doença, né, outra, ou a cefaleia pode ser a própria doença, tá? Então a dor de cabeça também é uma doença. E aí existe, pessoal, uma classificação internacional que classifica a dor de cabeça em vários subtipos, né? E para vocês terem ideia de como isso é amplamente estudado e a gente tem aí um mundo de dores de cabeça, existem mais de 40 tipos de dor de cabeça diferentes, tá? Então, mais de 40 tipos de dor de cabeça. Sendo que a enxaqueca e a cefaleia tensional são os tipos de dor de cabeça mais comuns. Então, quer dizer, dor de cabeça, cefaleia, não é sinônimo de enxaqueca, mas a enxaqueca, ela é um subtipo da cefaleia, tá? Então, a gente tem aí a grande família dor de cabeça, cefaleia, e embaixo dela é um guarda-chuva com mais de 40 tipos.
Vamos falar das mais frequentes, as mais prevalentes. A gente tem a enxaqueca. Ah, Ana, como que é a enxaqueca? Então vamos lá. A enxaqueca é uma dor geralmente hemicraniana, geralmente metade da cabeça, tá? É uma dor que tem uma característica familiar, né? Eu costumo brincar que é uma das heranças que eu deixei para as minhas baixinhas, né? Vocês sabem que eu tenho filhas gêmeas. E a Maria Fernanda começou a ter dor de cabeça, enxaqueca com 3 aninhos de idade. Então, quem tem familiares, né, de primeiro grau, principalmente com enxaqueca, geralmente transmitem isso para os filhos, tá? É uma coisa super chata, enfim, dinheiro a gente não deixa, mas dor a gente deixa. E o que acontece, pessoal? É uma dor geralmente hemicraniana que fica pulsando, que fica latejando, tá? Junto com essa dor, geralmente vem um incômodo muito grande com a luz, né? Aquilo que a gente chama de fotofobia. Então, eu não aguento ficar na luz. O barulho me incomoda muito, tá? Então, eu tenho aquilo que eu chamo de fonofobia. O barulho incomoda, então a pessoa com enxaqueca, geralmente, ela tem que ficar ali num quarto fechado, escuro, tá? Além disso, pessoal, é uma dor que dá enjoo, vômitos. Eu tenho enxaqueca, né? Como eu falei para vocês, passei para Maria Fernanda. E a minha primeira crise, gente, de enxaqueca, eu lembro que eu fiquei muito assustada, eu tinha 11 anos de idade. Vai ver que é por isso que eu sou neurologista. E a minha primeira crise de enxaqueca, eu comecei a ficar muito assustada porque eu só vomitava. E eu vomitei naquele dia 14 vezes. Né, com 11 anos de idade, acordando, levantando da cama para vomitar, enfim, é só um depoimento e para falar que isso é muito comum, tá? Então, quem tem crise de dor de cabeça, é muito comum ter vômitos, muitos vômitos, tá? Além disso, pessoal, é uma dor que piora se eu me esforço. Então, a enxaqueca, geralmente a gente tem que ficar mais quietinho, né? A gente precisa ficar melhor se ficar deitado num quarto escuro. Qualquer esforço desencadeia a dor. Então, essa é a enxaqueca. Oi, gente, todo mundo que tá entrando, boa noite, beijo. Vamos lá. A cefaleia tensional, então essa enxaqueca, ela geralmente começa na adolescência, né? Pode ter na infância, mas geralmente aí entre 15 e 20 anos ela começa e tem um histórico familiar, tá? O outro, e geralmente mais comum em mulheres. O outro tipo mais comum de dor de cabeça é a cefaleia tipo tensional. Como que é a cefaleia tipo tensional? Ela não é tão forte assim como a enxaqueca. Eu costumo dizer que a enxaqueca é um soco na boca do estômago, a enxaqueca derruba, a enxaqueca é um nocaute, a enxaqueca te deixa de cama, né? A cefaleia tipo tensional, ela é uma dor dessas assim, que você vai convivendo, que você vai levando, todo dia um pouquinho, geralmente ela é mais crônica, geralmente ela acontece assim no fim do dia, ela tem uma intensidade aí moderada, então quer dizer, ela não me derruba, ela me deixa fazer as minhas atividades, mas é um incômodo, é uma coisa chata que tem um impacto na minha vida, mas eu não tenho os vômitos, eu não tenho a coisa da luz atrapalhar, do barulho atrapalhar, então é uma dor geralmente que fica, enquanto a enxaqueca fica pulsando, latejando, a cefaleia tipo tensional, ela é um aperto, ela é uma pressão. Tá? Então essa é a principal diferença. A cefaleia tipo tensional, ela é mais comum em homens, ok? Mais comum em homens e ela tem aí uma característica também muito relacionada, como ela é no fim do dia, muito relacionada também ao estresse, né? Quer dizer, o estresse do dia desencadeando a uma crise de dor, tá? Tá chegando aqui umas perguntinhas, deixa eu ver. A Thalita perguntou, e a dor de cabeça da sinusite, né? Então, a dor de cabeça da sinusite, ela é uma dor de cabeça que é aquilo que eu falei no começo, né, Thalita? É uma dor que é um sintoma de uma outra doença, tá? Só que é importante a gente dizer que a sinusite, muita gente que tem enxaqueca acha que tem sinusite. É super comum a pessoa falar, doutora, eu tenho sinusite desde a adolescência.
Gente, isso não existe. A sinusite é um quadro infeccioso, autolimitado, tá? Que não te dá. Você não tem 30 crises de sinusite ao longo da vida, tá? A sinusite tem uma dor muito importante frontal, junto com secreção, saída de secreção aí no nariz. Você parece que tá engolindo uma secreção, um catarro com gosto ruim, tá? Você pode ter tosse, tá? Bastante tosse. Geralmente vem depois de um quadro gripal. Essa é a sinusite. E aí pode ter dor de cabeça. Mas eu garanto pra vocês que quem tá aí, muita gente que acha que tem sinusite, depois desses sintomas que eu falei, tá pensando, não, eu não tenho sinusite, eu tenho enxaqueca, tá? Porque se você tiver sinusite, o tratamento tem que ser com antibióticos, às vezes corticoide, e o tratamento da sinusite é feito com um otorrino, não com um neurologista, tá bom? A Érica também perguntou aqui da enxaqueca do período menstrual, né? Então, como eu falei, gente, o sintoma, tava falando dos sintomas da enxaqueca, né? É importante falar que a enxaqueca, então, ela acontece mais em mulheres, também pode acometer homens, mas é mais comum em mulheres, e ela tem sim uma característica hormonal, por isso que ela é pior em mulher, tá? E por ela ter essa característica hormonal, ela tem períodos no mês, né? Porque a mulher ela tem aquelas oscilações de hormônio, né? De estrógeno, progesterona ao longo do mês, e a dor de cabeça, ela acompanha essa evolução hormonal e ela geralmente piora bastante, sim, no período pré-menstrual, tá? Inclusive, tem pacientes que a gente acaba indicando interrupção do ciclo menstrual, né? Hoje em dia isso é super viável com os anticoncepcionais orais contínuos, com o DIU de progesterona, que é o Mirena, né? Então, algumas mulheres sofrem tanto de enxaqueca pré-menstrual que a gente indica, juntamente, claro, com o ginecologista, uma possibilidade de analisar aí a interrupção do ciclo menstrual para a mulher não ter aí essas oscilações que pioram bastante a dor de cabeça, tá bom? Só tomar uma aguinha. Bom, então aí eu falei dos dois tipos de dor de cabeça mais frequentes, mais prevalentes, mas a gente tem mais de 40 tipos, tá? Vou citar brevemente o nome deles para vocês saberem que existem essas crises. Então, a gente tem a cefaleia em salvas, não sei se alguém que tá aí já ouviu falar. A cefaleia em salvas é um tipo de dor muito mais forte, mas muito mais curta, é uma dor de intensidade mais curta. Junto com essa cefaleia em salva, geralmente eu tenho alguns sintomas que a gente chama de sintomas trigêmino-autonômicos. Então, o olho fica caído, lacrimeja bastante, o olho fica vermelho, o nariz fica escorrendo, tá? Então, essa é a cefaleia em salvas. Além da cefaleia em salvas, eu posso ter neuralgia do trigêmeo, aí eu acho que todo mundo já ouviu falar, já sabe alguém que tem, né? A neuralgia do trigêmeo é também um tipo de dor de cabeça, só que a neuralgia do trigêmeo, a gente tem o nervo trigêmeo, né? Eu tenho o ramo V1, V2 e V3. A neuralgia do trigêmeo, ela comete geralmente um desses 3 ramos, é uma dor lancinante, em choque, que dura segundos, e junto com essa dor, eu tenho esses sintomas que eu acabei de falar, trigêmino-autonômicos. Então, o olho lacrimeja, eu tenho hiperemia conjuntival, o olho fica vermelho, o olho fica pequenininho, né? Uma coisa que a gente chama de síndrome de Horner, tá? O nariz fica escorrendo, sai uma aguinha do nariz. Essa pessoa geralmente ela vai ao dentista, né? Meu marido é dentista, vira e mexe, ele recebe um monte de paciente aí com neuralgia do trigêmeo, porque as pessoas acham que estão com problema no dente, tá? E o problema tá no nervo trigêmeo. O tratamento disso é feito sim com o neurologista. E a gente tem uma infinidade aí de tipos de dor de cabeça. Mas ter dor de cabeça é sempre muito ruim. E sempre tem aí um impacto na vida da pessoa, né? Porque quem tem dor, gente, principalmente quem tem dor muito frequente, é uma pessoa que acaba se privando de momentos prazerosos com a família, é uma pessoa que acaba faltando em compromissos, é uma pessoa que deixa de estar com os amigos, é uma pessoa que
ela falta ao trabalho, né? Então tem um impacto na vida social, profissional, familiar. Então é o que eu costumo dizer, gente, você não deve conviver com dor de cabeça, tá? Se você tem dor de cabeça, você deve procurar um neurologista. Porque as pessoas geralmente fazem automedicação. Então, é super comum todo mundo ter aí a sua farmacinha em casa. Então, qualquer dor de cabeça, quem que tá aí me assistindo que não tem um comprimido para dor de cabeça na bolsa? Pode responder para mim, né? É uma coisa que todo mundo tem, assim, um analgésico, né? Claro, pessoal, não é a primeira dor da vida que você tem que procurar o neurologista, mas se você tem dor com uma certa frequência, significa, sei lá, 2 vezes no mês você tem dor, 3 vezes no mês, você tem que procurar o médico antes de ficar se automedicando. Ai, Ana, mas por que eu tenho que me automedicar? Eu me dou tão bem com o meu Dorflex, com a minha Novalgina, com o meu Tilenol, tô tão habituada a tomar, eu tenho a minha cartelinha já na bolsa, meu Dorflex. Por que eu tenho que procurar o médico? Gente, tem um tipo de dor de cabeça que é muito pior. Oi, Ju! Beijo, querida. Aqui eu tenho a minha melhor neurologista, Ana Paula, verdade. Obrigada. Que acontece? Quem tem dor de cabeça, pessoal, e fica se automedicando, pode desencadear um tipo de dor, um tipo de problema que se chama, anota aí, cefaleia por abuso de analgésico. Você sabia que isso existe? Juliane, neurolinda, minha colega, não é, Ju? Fala pra eles, cefaleia por abuso de analgésico, pessoal. Isso é o pesadelo do neurologista. Porque o que acontece? É muito comum as pessoas terem isso. Só para vocês terem uma ideia, se você tomar 2 comprimidos de analgésico por semana, que é super fácil, né? Você já pode estar fazendo abuso de analgésico. Acredita? Ó, a Juliane escreveu aí, é um pesadelo do neuro mesmo. Não é, Ju? É verdade. Pessoal, é muito fácil as pessoas tomarem 2 comprimidos de analgésico, por isso que eu queria que vocês pensassem. Vocês, com certeza, se não é você que está aí me assistindo, você conhece alguém que faz isso, né? Que toma aí comprimido dia sim, dia não, às vezes toma todos os dias. Tem paciente que uma cartelinha de Neosaldina, de Dorflex, lá que vem com 20 comprimidos, dá para uma semana. O que acontece com isso, gente? Acontece um desequilíbrio na produção de endorfinas, né? E de neurotransmissores, e a sua dor de cabeça vai ficando cada vez mais forte. Então, aquele analgésico, ele não faz mais efeito e você vai precisando de cada vez remédio mais forte. Então, o Dorflex hoje, amanhã é o Tramal, depois é a morfina, né? Então, é muito sério isso, gente, não é brincadeira. Perguntaram aqui, tem jeito? Eu conheço, né? A Nath perguntou, eu conheço quem faz isso. É reversível? É reversível, com o neurologista. Por isso que eu volto na minha primeira fala lá da live. Você não deve conviver com dor de cabeça. Se você conhece alguém que sofre de dor de cabeça, essa pessoa tem que procurar tratamento. Geralmente é muito simples da gente resolver isso com tratamento adequado, tá? A gente tem várias classes de medicação que a gente faz, o uso que a gente tenta. Tem outras terapias que não só medicamentosas que a gente orienta, né? Então, muitas vezes, tem perguntando aqui, a Thalita perguntou, alguma coisa natural, as pessoas que não gostam muito de remédio, tem sim a opção do tratamento mais natural. Às vezes, viu, Thalita, a gente no começo, a pessoa às vezes está tão viciada em analgésico, está tão habituado, que a gente precisa de um tratamento para interromper esse ciclo vicioso por um período, tá? A gente precisa de um tratamento. Às vezes não são remédios fortes, às vezes não são nem remédios controlados, mas a gente precisa fazer aí uma desintoxicação do organismo, vamos chamar assim. E aí, depois que eu usei esse período, eu posso sim lançar mão das terapias adjuvantes, que a gente chama naturais. Quais são elas? Primeira coisa, pessoal, manter uma rotina de
atividade física. Eu sei que nesse momento que a gente está passando de pandemia, tá um caos, tá muito difícil para todo mundo, mas é muito importante você fazer uma atividade física. Mesmo agora que a gente está em isolamento, procure fazer alguma coisa em casa. Eu vi que a Fernanda Marotti acabou de entrar, minha amiga querida, dá aulas maravilhosas online de barra e fitness, de yoga. Ela é instrutora da Capésio. Beijo, Fê. Gente, vocês precisam fazer atividade física. A Fernanda parece que entrou na hora certa, porque ela é minha personal, minha professora de barra, e se eu não falasse isso, ela depois cortava o meu pescoço. Mas falando sério, pessoal, atividade física é muito, muito importante. Depois da atividade física regular, tá certo? Não adianta fazer a inscrição da academia, pagar o semestre e nunca mais aparecer, isso não rola. É regular, nem que você faça 10 minutos todo dia, mas você precisa fazer. Para qualquer tipo de dor, tá, pessoal? Ampliando um pouquinho, não só dor de cabeça, mas qualquer tipo de dor crônica, tá? Fibromialgia, dores miopáticas, dores na coluna, neuropatias periféricas, qualquer tipo de dor crônica se beneficia muito, e a gente tem inúmeros estudos no mundo todo que mostram o potencial da atividade física, tá? Além disso, pessoal, rotina de sono. Quem me acompanha sabe que eu tenho falado bastante sobre a rotina de sono, o impacto da pandemia, do isolamento na qualidade do nosso sono, né? Eu tenho sido convidada por algumas mídias, enfim, para falar sobre isso. Por quê? Porque não ter uma rotina de sono, pessoal, tá destruindo a rotina. Assim, deixa eu só voltar ao raciocínio que eu me perdi um pouco. Não ter rotina, é o contrário, tá? Não ter rotina na pandemia tá acabando com a nossa qualidade do sono, né? E para quem já tinha problema de sono, muito mais, muito pior. Então, a gente precisa manter uma rotina de sono. E mesmo quando tudo isso passar, se a gente focar em ter um sono reparador, com certeza a chance de você ter dor de cabeça no dia seguinte cai demais, tá? Os nossos neurotransmissores, a nossa produção de endorfina, eles estão diretamente relacionados à nossa produção de hormônios na hora do sono. A gente tem a Alexandra está perguntando aqui, fibromialgia causa cefaleia também? Sim, tá? Fibromialgia, quem tem dores no corpo também pode ter dor de cabeça, né? Quer dizer, a dor de cabeça ser uma parte de uma doença maior que é a fibromialgia, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Além dessa questão do analgésico, a gente tem o abuso de cafeína, tá? O abuso de cafeína, ele é crítico para quem tem dor de cabeça. Aí você vai falar assim, mas Ana, por que a cafeína, tem alguns analgésicos que já vem com cafeína? Porque a cafeína é muito curiosa, é o seguinte, eu vou explicar isso para vocês. Se eu tiver uma crise, se eu tiver na hora da crise, a cafeína ela é benéfica, tá? Ela é benéfica porque ela faz vasoconstrição, ela faz uma vasodilatação no corpo, então a cafeína te deixa aí, né, com os músculos aí, com essa energia, né, com essa vitalidade, mas no cérebro ela faz vasoconstrição. Tá? Então, a gente sabe que no momento da crise de cefaleia eu tô com os vasos dilatados e a cafeína ela faz a vasoconstrição e com isso melhora a minha crise. Muito bem, porém, vírgula, a cafeína usada no cotidiano, usada em excesso, tá? Ela vai te levar a ter dor de cabeça. Ela vai piorar a frequência da tua dor, principalmente se você é portador de enxaqueca, tá? Porque a enxaqueca, pessoal, o cérebro de quem tem enxaqueca é como se funcionasse assim, num estado de excitação permanente, né? O cérebro, a enxaqueca ela é um fenômeno elétrico também, né? E ela geralmente funciona pro paciente, ela deixa os neurônios assim todos excitados, vamos dizer assim. E a cafeína,
o uso crônico e contínuo da cafeína, seja café, seja os refrigerantes à base de cola, sejam os energéticos, né? Eles vão causando eles vão causando uma estimulação do seu cérebro continuamente. E isso, a longo prazo, vai piorar a tua enxaqueca, tá? Então, assim, aí você vai falar, não, mas peraí, eu fiquei confuso. A cafeína, ela é boa para dor na hora da crise, mas entre as crises ela é ruim? É isso. Ah, mas eu não posso tomar nada de café? Pode. O que eu costumo dizer sempre, gente, como tudo na vida, é o bom senso, tá? É o bom senso. O café, a cafeína, já tá provado que é bom para um monte de coisa do corpo. Eu mesma tomo, adoro 3, 4 cafezinhos aí ao dia, me deixa disposta, acho super bacana, enfim. Eu acho que muita gente que tá me ouvindo aí toma muito mais café do que isso, né? Principalmente nesse momento aí de pandemia, de quarentena. E aí, pessoal, se você não tem dor de cabeça, você pode ter problemas outros de sistema cardiovascular. Então, o excesso de cafeína pode aumentar a tua pressão arterial, pode te dar taquicardia, pode te dar arritmias, tá? Agora, se você tem enxaqueca, não faça abuso de cafeína, porque tá comprovado, tem um monte de estudo científico que mostra que o abuso de cafeína piora as crises de cefaleia de enxaqueca, tá? Então, você não deve fazer isso. Bom, falando um pouquinho, a gente estava falando das medidas não farmacológicas para controlar a dor de cabeça, né? Então a gente falou aí da atividade física, a gente falou do sono, da cafeína, tá? Então regular aí a quantidade de cafeína. Queria falar também, pessoal, a respeito das práticas meditativas, né? Eu fiz uma live aqui super bacana com a Thaís, que é uma amiga muito querida, fisioterapeuta, que trabalha com mindfulness. Mindfulness é um tipo de prática meditativa, mas existem vários outros, né? Se você nunca fez, experimente, tá? A gente tem uma rotina muito maluca, nosso cérebro tá sempre ligado na tomada, né? Hoje em dia ainda acho que pior, porque a gente não tá saindo para trabalhar, mas o nosso cérebro não para, então a gente não tem muito onde gastar essa energia toda. Fisicamente a gente tá parado, mas a cabeça não para, né? E a meditação é uma excelente estratégia para acalmar os pensamentos, para dormir melhor e para não ter dor, tá? Então, se você sofre de dor de cabeça, fibromialgia, procure parar e meditar um pouquinho. No começo é difícil mesmo, é difícil pra caramba. Eu faço há muitos anos e no começo, eu me sentia uma besta de fazer aquilo porque eu não entendia o que eu tava fazendo, né? Eu não conseguia parar de pensar, ficava fazendo lista do supermercado na cabeça, enfim. Eu comecei quando eu tava fazendo yoga, há muitos anos atrás, mas depois eu continuei praticando e... Putz, é incrível, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ligada na tomada, quem me conhece sabe, e funciona muito pra mim. Não só pra mim, mas pra muitas pessoas que têm transtornos mentais, que têm dores, para as pessoas que pensam muito, que mesmo que não sofram, né, que não tenha transtorno mental, a meditação ela é super bem-vinda para acalmar o pensamento, para acalmar o coração e para trazer felicidade. Então, pratique. Além da meditação, a gente tem a acupuntura, tá? Que é fantástico, excelente. Eu sou fã por 2 razões. Primeiro, porque muita gente sabe que meu pai é médico, faz acupuntura. Meu pai foi o primeiro médico a fazer acupuntura aqui em São Bernardo. E ele tem uns resultados assim incríveis. E então por isso eu cresci, nasci, a vida toda eu assim tava com dor, faz acupuntura, tá com dor de barriga, faz acupuntura, né? Então eu nasci nesse meio aí da acupuntura. E depois fui me aprofundar. Eu não quis fazer acupuntura. Meu pai até queria, quando eu fiz medicina, ele queria que eu fosse acupunturista, mas eu queria fazer a coisa mais cartesiana mesmo da ciência, enfim. Mas me interessei e fui estudar o papel da acupuntura nas dores na medicina ocidental, né? Porque a acupuntura é medicina chinesa. E tem um monte de estudo, né? Um monte de evidência. Tanto é, gente, que a acupuntura, ela foi, alguns anos atrás, ela foi
reconhecida como uma especialidade médica, né? Então, a acupuntura hoje tem residência médica de acupuntura, além de outros profissionais que também estão autorizados a fazer acupuntura. Mas o que importa disso, depois desse depoimento que eu dei, e além de ter o meu pai que faz acupuntura, lembra que eu falei pra vocês das minhas crises de enxaqueca lá com 11 anos, que quando começou toda a história, eu me curei da enxaqueca com acupuntura. Então, eu sou uma prova viva das maravilhas da acupuntura na dor de cabeça. A acupuntura é muito legal. Então, se você puder fazer, claro que nessa pandemia toda, entendo as dificuldades, mas depois que passar, experimente, porque é fantástico, fantástico mesmo. Quem tem medo de agulha, existe aí a possibilidade de fazer acupuntura com laser, né? Então, muitos acupunturistas usam uma espécie de uma canetinha de laser que você só encosta no ponto, você não sente nada, é incrível, super bacana, vale a pena experimentar. Além da acupuntura, a gente tem aí a psicoterapia, né? Psicoterapia é assim, um pilar fundamental no tratamento das dores crônicas, tá? Então, se você tem dor, assim, ninguém tem dor à toa, né? Assim, a gente tem dor por um conjunto de fatores. Quais são esses fatores? Eu tenho que poder ter dor, não basta eu querer, eu tenho que poder. O que é o poder? Eu tenho que ter uma biologia disponível para dor, né? Então eu tenho que ter um padrão genético e biológico que me predispõe à dor, tá? Além disso, eu tenho fatores aí comportamentais, né, e ambientais. Aí varia muito o ambiente que eu tô, o estresse que eu passo no meu dia a dia, as escolhas que eu faço, né, em relação aí aos meus relacionamentos, ao meu trabalho, ao meu dia a dia, enfim. Se eu durmo bem, se eu não durmo bem. Aí vão tendo vários fatores que vão moldando se eu vou ter mais dor ou menos dor, tá? Isso não só enxaqueca, cefaleia, como qualquer tipo de dor crônica, tá? E em qualquer um desses aspectos que eu disse, pessoal, a psicoterapia, ela é muito bem-vinda, porque quando eu chego a ter crise de dor crônica, geralmente significa que eu tenho muitas questões aí dentro de mim acumuladas e que eu preciso trabalhar, tá? A psicoterapia é um pilar fundamental do tratamento das dores crônicas, cefaleias e outras dores no corpo também, tá? Bom, o que eu tenho mais a dizer aqui pra vocês? Que, vocês não estão perguntando nada hoje, né? Tá tudo tranquilo. Deixa eu ver aqui se a gente tem perguntas. Tá. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Vocês sabem que além dos tratamentos, né, que a gente tem medicamentosos, vocês sabem que tem um outro tipo de tratamento que foi aprovado recentemente, há alguns anos no Brasil, que é o tratamento com aplicação de toxina botulínica, Botox, né? Então, o mesmo Botox que a gente faz aí para as rugas, né? O meu já tá vencendo, já preciso voltar na dermato, porque essa pandemia acabou com tudo. Mas além da questão estética, o Botox ele é muito utilizado para enxaqueca, tá? Para dor de cabeça. E aí não é para qualquer dor de cabeça, é para enxaqueca mesmo, tá? Então a dor de cabeça, ela tem que cumprir todos aqueles critérios. Lembra que eu falei no comecinho da live? Se você perdeu alguma parte, eu vou deixar salva, tá? Aqui nos meus stories. E depois vai pro meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve, por favor. Que eu comecei agora essa semana e eu tô querendo movimentá-lo, enfim. Quero levar os meus seguidores aqui do Instagram lá pro YouTube. Recebi, olha aqui, um elogio super legal da Adriana Alcântara, uma especialista que cuida do ser de forma íntegra, parabéns. Obrigada, querida. Beijo. De forma integral, né? Verdade, esse é meu objetivo, sim. Eu não quero ser uma médica que só cuida da cabeça, né? Vocês viram que eu coloquei no meu feed essa semana a minha filhinha, a Maria Fernanda, quando era pequenininha, falando: a mamãe é neurologista, cuida da cabeça. Eu não queria cuidar só da cabeça, tá? Eu queria cuidar mesmo da pessoa, né? E essa é uma preocupação que eu tenho, esse é um
Acho que é meu diferencial mesmo, assim, modéstia à parte, eu olho pro ser humano e não só pra dor de cabeça, né? Dor de cabeça é fácil a gente tratar, a gente tem ali os checklists diagnósticos e, enfim, dá o remedinho e pronto. Eu acho que o tratamento, ele é muito mais do que isso. Mas, enfim, vamos voltar um pouquinho à nossa dor de cabeça. Eu tenho, então, a opção da toxina botulínica, porém, a toxina botulínica, ela só vai ser efetiva se eu tiver crises de enxaqueca, tá? Crises que fecham critério diagnóstico para enxaqueca em mais de 15 dias do mês. Então, tem que ser uma enxaqueca crônica, tá bom? Aí eu posso fazer a aplicação de Botox, tá? A aplicação de Botox, ela é uma alternativa bacana, e a gente faz em alguns casos, tá? Eu também faço, e é uma alternativa importante. Além disso, tem entrado no mercado, tem saído na mídia aí uma medicação nova, um anticorpo monoclonal, que é feito endovenoso, mas que ainda não tá no mercado, ainda a gente só consegue importação sob liminar, é uma coisinha ainda meio nova, mas assim que tiver mais novidade eu venho aqui falar pra vocês, tá? Bom, pessoal, o que eu queria deixar de recado pra vocês aqui é: ninguém precisa conviver com dor de cabeça. Ninguém, tá? Se você conhece alguém que tem dor de cabeça, procure tratamento, tá? O tratamento da dor de cabeça, ele pode ser feito pelo neurologista, mas, sabe, sei lá, a pessoa não tem acesso ao neurologista, procura o médico da família, né? O médico do PSF, no posto de saúde, mas procura o tratamento, tá? Tem tratamento, tem saída, não precisa conviver com isso, porque, gente, eu sei, eu passei por isso na pele durante anos, com enxaqueca, e eu sei que tem um impacto danado na vida e ninguém merece ficar com dor, tá? Então é esse o recado que eu queria deixar aqui pra vocês. Vamos curtir nossa sexta-feira de friozinho, nosso fim de semana em casa, todos colaborando aí para nosso isolamento social, tá? A gente está vivendo uma fase de um pico aí de curva epidemiológica muito sério, né? Eu trabalho em alguns hospitais e tenho visto isso, então fique em casa, apesar dos absurdos que o nosso presidente diz, a gente tá muito bem na questão do isolamento social, né? Ele comparou a gente com a Suécia ontem, né? Falando que a Suécia, assim, que foi brilhante, a Suécia conseguiu só com o isolamento vertical. E ele falou uma tremenda asneira, como sempre, porque a Suécia tem um número absurdo de contaminados por milhão de habitantes perto da gente, tá? Tem uma curva absurda que compara da Suécia e do Brasil. É claro que na Suécia quase não tem ninguém, então as pessoas morrem menos, né? Mas enfim, isso aí é só para quem não entende nada mesmo de saúde, como ele. Então continuem em casa, tá? Continuem, eu sei que é difícil, eu sei que muita gente passando dificuldade financeira, né? Eu sei que não tá fácil, a gente tá passando um momento de esforço coletivo. Se você tá ficando em casa, é para salvar a vida de alguém. Pode não ser a sua, você pode ser jovem, os jovens geralmente não são acometidos, ou eles pegam uma forma mais leve da doença. As crianças geralmente são assintomáticas, mas todo mundo que está aqui tenho certeza que tem um pai, uma mãe, um avô, alguém que ama muito e que precisa de proteção. E a única forma dessas pessoas serem protegidas é através do isolamento, tá? Outra coisa, se você for sair de casa, use máscara. Use máscara, gente, máscara não no queixo, máscara não na orelha, pelo amor de Deus, máscara, tá? A máscara ajuda muito a prevenir a transmissão do vírus. Claro que a máscara sozinha não faz nada, a gente precisa ir lavar as mãos, a gente precisa continuar com todos os cuidados, tá? Chega em casa com as compras do supermercado, coloca tudo aí, a gente precisa higienizar as coisas com álcool, enfim. Tem uma série de cuidados também com idosos. Quem tem idoso em casa, eu queria lembrar vocês, né? A gente tem lá no site da Entre Cuidados, que vocês sabem que é a minha empresa de curso para cuidadores de idosos, né? Lá no site da Entre Cuidados, a gente tem no link lá em cima na bio, você clica lá e ele te leva a um manual gratuito de
cuidados com idosos que a gente tem que ter na pandemia, tá? Você baixa lá o manual, ficou super didático, eu tenho um baita orgulho de ter feito ele junto com a Lê. A gente fez baseado no manual do Ministério da Saúde, manual da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ficou uma graça, mas com uma linguagem fácil, dá para todo mundo ler, tá bom? É isso, gente. Obrigada pelo carinho. Mirela, beijo, querida. Obrigada. Ana Luísa, beijo. Obrigada pela presença. Quem perdeu uma parte da live vai ficar gravada. Marca quem não assistiu que tem que assistir, tá bom? E depois vai lá pro meu canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever lá. Beijo, gente. Bom fim de semana. Fica com Deus.